Depois destas estava uma porta aberta no céu, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Podeis assentar. Aleluia! Amados irmãos, sem muita delonga, quero aqui trazer-vos uma palavra ao coração dos irmãos. E tenho aqui a certeza que não sairão daqui da forma que adentrara, pois estamos vivenciando fases difíceis e vivenciamos dias trabalhosos. E muitos dos irmãos que aqui chegaram cansados devido ao trabalho, mas vieram aqui com a expectativa de ouvir Deus falar com os irmãos. E eu tenho aqui uma palavra ao vosso coração. Mas antes eu quero fazer uma pergunta: qual é a fase melhor? A do palácio ou a do deserto? Quem sabe me responder? Qual é a fase melhor? A do deserto ou a do palácio? É melhor? A fase do deserto é melhor? Quem diz que é melhor, dá um glória. Glória a Deus! Só os pentecostais espirituais entendem. Por que a fase do deserto é melhor? Porque Moisés, ele passou 40 anos no palácio, aprendendo a ser alguém. Mas um dia a fase do palácio acabou e ele foi para o deserto. E no deserto ele passou 40 anos. E nesses 40 anos ele aprendeu a ser ninguém. Mas o que ele viu no deserto, sendo ninguém, ele nunca viu no palácio querendo ser alguém. Porque é melhor no deserto, sendo ninguém, vendo água fluir da rocha, maná descer do céu, providência de Deus, do que querer ser alguma coisa no palácio e não ver nada. Não aguenta firme aí esse deserto. É melhor estar no deserto. Quem concorda, diga glória a Deus. Amados irmãos, o livro ou o principal propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante em seus conflitos contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. O tema do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante em seus conflitos contra as forças do mal. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parece ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, a besta, perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará gloriosamente. Jesus é apresentado neste livro como vencedor e conquistador, pois ele triunfou sobre a morte, triunfa sobre o inferno, o diabo, o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão,
a Babilônia e os ímpios. Jesus é um Jesus triunfante e glorioso. O livro do Apocalipse pode ser sintetizado por 10 características básicas, pois ele é um livro centrado na pessoa de Jesus. Ele é um livro aberto, ele é um livro de profecias, ele é um livro de símbolos, ele é um livro com uma bênção completa, ele é um livro de juízos e condenações, ele é um livro relevante, majestoso, universal, e ele é um livro apoteótico. Apocalipse é o clímax da Bíblia, pois tudo que começa no livro do Gênesis irá se terminar ou consumar no livro do Apocalipse, pois Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que ele começa, ele termina gloriosamente. Jesus não começa uma obra e não deixa pela metade. E se ele começou, iniciou a obra na tua casa, a tua casa não vai ficar incompleta ou pela metade. Quem iniciou a obra no teu casamento não foi o diabo, não foi os demônios. Quem iniciou a obra no teu casamento foi Deus. Quem iniciou o teu ministério foi Deus. Quem iniciou esta obra é poderoso para terminar. E eu vim aqui trazer a mensagem de Deus para a tua casa, que a obra vai terminar no nome de Jesus. E obra parada não é sinônimo de abandonada, esquecida. A obra pode estar parada, mas não está esquecida, não está abandonada. O construtor da obra é Deus, e ele é especialista em fazer a obra. A primeira obra que fez foi no Éden. O diabo tentou desativar a obra, mas Deus nunca perdeu e nunca perderá para o diabo, e ele vai terminar a obra no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A obra pode estar passando por levante, por opressão. Tem uma coisa, o que ajudou, o que acelerou a obra na época que Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, foi a opressão de Sanbalate, Tobias e Gese. A obra sem a opressão era para ser concluída com 150 dias, mas devido à opressão, devido ao levante de Sanbalates e Tobias, a obra foi concluída com 52 dias. Você não está entendendo? Essa opressão não é para tardar, não é para atrasar a obra, é Deus acelerando, é contenda levantando, é fofoca, é calúnia, é opressão, é Deus dizendo: eu quero acelerar a obra. A obra não vai ficar parada pela metade, vai terminar no nome de Jesus de Nazaré. Eu sinto a presença do dono da obra, daquele que iniciou a obra, aquele que é o carregado da obra, aquele que é o pedreiro da obra, aquele que é o arquiteto da obra, o engenheiro da obra. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. E tem pessoas aqui hoje que vai sair daqui com uma fachada nova. As pessoas vão olhar no decorrer do dia o que aconteceu contigo. Que sorriso é esse? Que face
sorridente é essa? Você vai dizer: eu achei que a obra estava parada, mas agora que iniciou, agora que começou, a obra de Deus na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, na tua chamada, eu sinto a presença dele aqui. Quem pode já vai dando lugar, porque esse lugar vai ficar pequeno para o tamanho da dimensão da glória que Deus vai emanar nesta casa. Glória seja cada nome santo do Senhor. O livro do Apocalipse foi iniciado ou endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Nos primeiros séculos da igreja primitiva, a igreja estava sendo perseguida por alguns imperadores romanos, a saber, Nero, Domiciano, Sétimo Severo, Trajano, Décio, Marco Aurélio e Diocleciano. Nesse tempo, o mapa da política na cidade ou na capital de Roma estava totalmente terrível. Nós vamos observar que naquele tempo o Império Romano estava vivendo tempos de grande tensão, desde que Nero subiu ao poder em 54 depois de Cristo. Em 64, Nero colocou fogo na cidade de Roma. Vestido de ator, ele subiu ao alto da torre de Mecenas, de onde assistiu o terrível espetáculo da chama, lambendo a cidade dos Césares. Foram 6 dias e 7 noites de incêndio. Nero queria uma cidade mais moderna, por isso destruiu a capital para reconstruí-la a partir das cinzas. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas do fogo, e os 4 bairros restantes eram densamente povoados pelos cristãos e judeus. Isso deu a Nero o álibi de colocar a culpa do incêndio criminoso aos cristãos, e a partir daí uma brutal perseguição contra eles foi desencadeada. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais e jogados em arenas para os cães morderem, os touros pisarem e os leões famintos da Líbia devorarem. Outros eram amarrados e queimados em plena praça pública para iluminar as noites escuras de Roma. Outros eram mortos a pauladas, afogados e torturados cruelmente. A insanidade do imperador era tanto que naquela época faltou madeira para fazer cruzes, tamanha era a quantidade de crente crucificado na cidade imperial. Por volta do ano 66, estourou uma revolução na Palestina em virtude de problemas religiosos entre judeus e gregos. O imperador enviou para lá o general Tito Vespasiano para estancar a revolução. No ano 67 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi condenado à morte e degolado. E no ano 68, o Senado romano pressiona Nero, e ele foge de Roma e ceifa a sua própria vida. No ano 70, Tito destrói Jerusalém e dispersa os cristãos e judeus pelo mundo. E no ano 86 depois de Cristo, Domiciano assume o governo de Roma. Ele foi chamado de segundo Nero e foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor de Deus. Foi este perseguidor implacável que deportou o apóstolo João, o único sobrevivente do colégio apostólico, e então pastor de Éfeso, para uma ilha chamada Pátimo. O propósito de Domiciano é estacionar o profeta, é parar o profeta. O propósito de Domiciano é levar esse homem para uma inóspita e vulcânica ilha, aonde era levado criminosos e escravos para serem mortos. Aleluia, fechar a porta da pregação da palavra. Domiciano leva João para essa ilha, um lugar difícil, um lugar mais difícil que havia na Ásia, para estacionar aquele profeta. Mas quem é chamado, vocacionado por Deus, não para diante da crise, não para diante do deserto, não para diante do vale, não para diante das adversidades. Você não está entendendo. Quem é chamado por Deus, vocacionado por Deus, alistado por Deus, chamado por Deus, não estaciona diante dos vales
das agulhas. Ele está nesse lugar difícil, mas ele vai escrever para 7 anjos e para 7 igrejas. Você não está entendendo, João está no lugar mais difícil da Ásia, mas ele vai escrever para 7 anjos e para 7 igrejas. Jerumaséia Candaraia. O número 7 é importante na Bíblia porque é o símbolo, é o número que representa a perfeição de Deus. Adolf Paul diz que o número 7 não só representa um valor numérico, mas também simbólico, pois há 54 vezes registrado na Bíblia a palavra 7. E no livro de Apocalipse fala de 7 candeeiros, 7 castiçais de ouro, fala de 7 trombetas, fala de 7 taças, fala de 7 chifres, 7 cabeças, 7 montanhas. Então aqui nós vamos entender que João está num lugar difícil e ele vai escrever para 7 anjos e para 7 igrejas da Ásia Menor. E eu vejo João escrevendo dizendo, e ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achartes mentiroso, sofrertes e tens paciência e trabalhar-te pelo meu nome e não te cansar-te. Tenho contra ti que deixares o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e buscai as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e batalharei, rabatando, e tirarei do seu lugar de castiçal, se não se arrependeres. Aleluia. Tens também aborrecido as obras dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer farei comer, aleluia, da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. João está num lugar difícil, mas ele não para de escrever, e ele vai escrever o segundo anjo da igreja, o anjo que está na cidade de Esmina, e ele escreve dizendo, e é o anjo da igreja que está em Esmina, isto diz o primeiro e o último, que foi eu conheço as tuas obras. Olha que João vai dizer, amado, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 anos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer não vai sofrer dano na segunda morte. E João vai escrever o terceiro anjo, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, e ele escreve dizendo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas, que onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, e não negaste a minha fé nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual morreu entre vós. Tenho poucas coisas contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Nem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrepende-te quando não brevemente eu te virei, e batalharei contra eles com a espada aguda da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, mas tem uma coisa, aquele que vencer vai comer do maná escondido, e eu vou dar uma pedra branca, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. João está num lugar difícil, e ele não está estacionado, e ele vai escrever agora o anjo da igreja que está em Tiatira, e ele escreve dizendo, o santo e verdadeiro, que tem olhos como chama de fogo, és como uma torre reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tenho contra ti que tolerares, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane para que meus servos se prostituam. Alimente e olha que tem o que João vai escrever ao anjo da igreja. Eis que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os
corações, mas a voz e o restante que estão em Tiatira, e todos quando não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porém a voz, mas o que tendes reprende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerás, e serão quebradas como vaso de ouro, como também recebi de meu Pai, e darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e ao que abandona a sé. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Quem está ouvindo aí, quem está ouvindo aí, o que o Espírito está dizendo à igreja. João está no lugar difícil, na fase difícil da sua vida, mas ele não está parado, ele não está estacionado. Ele vai escrever ao quinto anjo, ao anjo da igreja que está em Sardes, e ele escreve dizendo: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, sei que tem nome que vives e estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, pastor, que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso, e ao que vencer, serão vestidas de veste branca, de modo nenhum vou riscar o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e de seu anjo. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. E até escreveu o anjo da igreja de Chá em Filadélfia, e ele escreve dizendo: isto diz o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardartes a minha palavra, e não negartes o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Farei que venham agora e prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. E como guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei na hora da tentação, que é vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descerá do céu do meu Deus, como também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. O Messias achava que João já estava morto, já estava acabado naquela ilha, já estava estacionado, mas ele vai finalizar a mensagem para o 7 anjo, o 7º anjo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E ele escreve dizendo: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente, mas como és morto e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, eu sou rico e tenho enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Use os teus olhos com ouro, use os teus olhos com colírio para que veja, porque eu repreendo e castigo todos quando eu amo. Sempre zeloso e arrepende-te. Tem uma coisa, eu estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo, e ao que vencer, eu vou conceder que se assenta comigo no meu trono, assim como eu vencei e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Quando João mostra para Domiciano e para o diabo que o lugar difícil que ele está não estaciona ele, Deus vai mostrar uma porta aberta no céu. Deus vai mostrar uma porta aberta no céu, porque só tem porta aberta quem mostra para o diabo que a luta não te para, que a crise não te para, que o deserto não te para. Deus nunca vai mostrar a porta antes da prova, ele só vai mostrar a porta depois da prova. Aguenta aí, porque o cordeiro só foi preparado depois que Abraão mostrou o sacrifício de imolar o seu filho. Quando Abraão foi estender o cordel
para imolar, sacrificar o seu filho, Deus disse: Abraão, não faça isso. O cordeiro já está aqui preparado. Você consegue mostrar para o diabo que essa luta não te paga? Você consegue mostrar para o diabo que essa adversidade não te paga? Que mesmo passando por ela você dá glória a Deus? Que mesmo passando por ela você vem para orar? Que mesmo passando por ela, você evangeliza, você faz a obra, você adora, você ora. Que mesmo passando por essa adversidade, mas eu vim aqui te dizer que lugares difíceis nunca foram um palco de derrota e fracasso para alguém que serve a Deus. Pelo contrário, é palco da manifestação da glória de Deus. Fica de pé. Esse lugar, ou essa prova que tu passa, é palco para você ver o que você nunca viu. É verdade. João, depois que ele mostra para Domiciano que a ilha chamada Pátimo não ia estacioná-lo, escrevendo aos 7 anjos e às 7 igrejas da Ásia, no capítulo 4 ele vai ver uma porta aberta, pastor. E essa porta aberta dá acesso à sala do trono de Deus. Glória a Deus. Quem quer ter acesso à sala do trono de Deus? Eu não estou nem preocupado se um dia eu não vou ter acesso à sala do gabinete da presidência. Mas por enquanto eu tenho acesso à sala do trono de Deus. Lá você não precisa agendar, tem acesso direto. A porta já está aberta. Nem está. Está aberta, pronto para eu vir te receber. Quando ele entra para o lado de dentro da porta, da sala do trono de Deus, ele vê um sentado no trono. Diga assim: eu estou num lugar difícil, mas o meu Deus está no trono. E lá do trono é que vai vir a providência. É do trono que vai vir a providência. Você não está entendendo. Deus está no trono. O trono vazio é anarquia. O reino se perde. Mas Deus no trono, Ele tem o controle da tua vida. É Deus dizendo: tu está passando a pior fase da tua vida, mas eu estou no comando da tua história. E ele consegue ver um arco celeste da cor de esmeralda. Que cor é a esmeralda? Verde ou amarela? Que cor é a esmeralda? Verde ou rosa? A cor da esmeralda é verde. E eu descobri que a única cor que não cansa as vistas é a cor verde. A visão que João está onde? No trono. Quem olha para o trono não cansa. Meu Deus. Quem olha para o trono não regride. Aleluia. Quem olha para o trono não fracassa. Quem olha para o trono não é derrotado. Quem olha para o trono não morre fora do tempo. Quem olha para o trono avança. Quem olha para o trono conquista. Quem olha para o trono, mesmo passando pelas adversidades, ele não para de dar glória. Alguém perguntou para você por que você ainda não morreu. É porque você está com a visão do trono. Alguém já perguntou por que você não abriu mão da tua chamada? É porque a tua visão não é na terra, a tua visão é no trono. Alguém já falou por que você ainda não abandonou esse casamento? É porque a tua visão está no trono. Enquanto a igreja está com a visão no trono, a igreja avança. A igreja avança. Tem gente aqui que já era para ter desistido, já era para ter fracassado. Não fracassou porque a sua visão não está limitada nesta terra, mas a visão está no trono, no trono, no trono. Mesmo endividado, mas a visão no trono. Mesmo passando por uma crise, mas a visão está no trono. Mesmo passando por uma enfermidade, mas a visão está no trono. Diga assim: não olhe para o lado nem para o outro, mas olhe para o trono. É de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem a tua vitória. E tem gente querendo parar, né? É verdade, Senhor. Tem gente querendo estacionar, né? É verdade, Senhor.
Os irmãos viram aqui? Qual é mais fácil, ler ou escrever? Eu acho mais chato escrever. E o mais chato João fez. Numa prova difícil, sem comer e sem beber, trancado numa masmorra escura, aonde tinha insetos, baratas, morcegos, serpentes. E nesse lugar difícil, ele mandou mensagem para 7 anjos e para 7 igrejas. Ele não mandou só para 7 igrejas, ele mandou para mim e para você. Porque fazemos parte, aleluia, glória a Deus, do mesmo povo que vai morar no céu. Eu quero orar por você, você que está passando por uma situação difícil. Tem pessoas aí passando uma situação difícil, seja no casamento, seja espiritual, seja financeira. Qual for a situação, eu te convido a vir aqui agora. Você vai sair daqui hoje mais. Aleluia, glória a Deus. Porque crente na palavra não para diante da crise. Pelo contrário, ele triunfa na crise, ele avança na crise, ele escreve, ele adora, ele glorifica na crise. Tem alguém aqui que não é crente? Você que não é evangélico, você que não está afastado dos caminhos do Senhor. A crise e a prova te afastou um pouco da igreja. Eu quero te convidar a vir aqui agora. Você que quer servir a Deus, servir ao Senhor. A obra não acabou para você. O diabo disse acabou. Está abandonada, esquecida, não está. Glória a Deus, aleluia. Pode estar parada, mas hoje o construtor vai voltar para a obra. Vai dar sequência na obra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Esse altar tem fogo, pastor. A chama do fogo está acesa aqui. É evidente que tem sacerdote aqui, tirando a cinza e colocando lenha nova, para o fogo não apagar. Deus vai mover esse lugar aqui. Eu não preciso forjar profecia para mexer com o teu ego. Quem vai mexer é a palavra. Se a palavra não mexer, se a palavra não fazer, eu não consigo fazer nada. E não adianta inventar profecia de chave, de carro, de moto, de não sei do que mais lá, se não for a palavra. O negócio é a palavra. É a palavra que vai dar sequência na tua vida. É a palavra que vai fazer o reboliço de Deus na tua vida. Eu quero convidar vocês a darem as mãos agora. Pode fechar os corredores agora. Eu vou se embruvar. Eu vou fazer uma oração poderosa, porque não existe oração forte, existe oração poderosa para Deus exterminar todo o mal, todo empecilho, todo embaraço, todo levante, toda a armadilha do diabo contra a tua casa. Nenhuma ferramenta vai prosperar. Nenhuma ferramenta vai prosperar. Porque a glória de Deus vai inundar a tua casa. E da face da bacana da raia. E a primeira vez, que João vê Deus no trono, não foi debaixo dos holofotes, não foi no triângulo da vida, não foi na fase boa. A primeira vez que João
porta aberta, tem porta aberta, tem porta aberta. Depois que você mostrar que você é capaz de vencer essa prova, que você é capaz de atravessar esse vale, pegar uma porta aberta no céu para você. Mostra pro diabo. É preciso mostrar, pregador. É preciso. Deus falou para Jó, mostra pro diabo que você não me serve só para você é rico. Mostra pro diabo que essa luta, essa fase difícil, nada mais é. Deus te levando para você ver o que você nunca viu. O diabo ele está investindo para a gente perder a visão. Viu? Existe um general na Bíblia por nome de Anaás. Quando ele venceu o território, ele disse: olha, eu vou manter vocês vivos, mas a única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês arrancam o olho direito de vocês. Aí todo mundo se conformava: pronto, vamos ficar vivos, porém sem olho. Mas eles não sabiam que um soldado ficava impossibilitado de guerrear sem o olho direito. O olho da mira, o olho da direção. E o diabo hoje, ele está investindo assim: eu vou mantê-los vivos, porém sem direção, sem a direção do trono. Não deixe o diabo arrancar o teu olho da direção do trono, porque senão tu para, tu volta, tu fica estacionado nessa crise. Saiam daqui com uma nova direção. Está passando pelo vale, mas a direção está no trono. Não tenho dinheiro para me passar um ano novo com a minha família, mas a minha visão está no trono. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aí de pé, vamos adorando a Deus. Fala assim para Jesus: Jesus, eu vou embora,
mas por tua graça, tua presença na minha vida.